Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Álgebra 1. Essa é a nossa aula número 19 e hoje vamos ver a relação de ordem. Então, a relação de ordem é basicamente uma relação que permite, digamos, demonstrar se um valor, podemos dizer por exemplo só um valor alfa, se ele é raiz de um polinômio. Então, temos aqui se alfa é raiz de polinômio, isso equivale a dizer que p de x divide x moins alfa, e o p, isso é p, o p til quer dizer p derivadas e coisa do gênero do p vai ser igual a zero. Então isso também equivale a dizer que se tivermos que escrever o polinômio p de x, ele vai ser x menos alfa vezes o quociente que vamos encontrar, mais o resto que vai ser igual a zero. Então temos aqui um pequeno exemplo, que diz soit p de x igual a x carré moins 1. Depois pediram para demonstrar que 1 é tem racine de p. Então, para aplicar, sempre que vocês têm um exercício que eles pedem para demonstrar se é ou não raiz de um polinômio, vocês podem fazer isso vou dividir aqui de duas formas. Então, primeiro método. Primeiro método. O primeiro método é simples. Se 1 é raiz de coisa, quer dizer que temos x aqui igual a 1. Vamos dizer x igual a 1. É só substituir onde tem x por 1. Quer dizer que p de 1, onde temos x, vamos colocar 1. P de 1 vai ser igual a aqui. Aqui vai ser 1 ao quadrado menos 1. É igual a que 1 menos 1 é igual a 0. Então isso implica que x igual a 1, visto que aqui é 1 positivo, né? X igual a 1 é racine de p. D'accord? Quer dizer que se p de x for igual a 0, se p de x quer dizer que p de x aqui é igual a 0, vamos ter que, se tivermos que escrever dessa forma, vai ser p de x vai ser igual a x moins 1, x plus 1. Visto que normalmente essas são as raízes dele. E podemos dizer que teremos duas raízes aqui. Iremos ter x igual a 1 e x igual a menos 1. Porque esse polinômio aqui, se vocês forem tirar a raiz, isso aqui igual a 0, vocês vão ter x carré igual a menos 1 igual a 0, manda 1 para o outro lado, x carré igual a 1, então x igual a mais ou menos raiz de 1, que dá 1 positivo e 1 negativo. Então, esse é o primeiro método que é o prático. O deuxième méthode, o segundo método, é basicamente avec divisão euclidienne. Vamos dizer, avec divisão euclidienne. Divisão euclidienne. Então, basicamente, vamos dividir o polinômio principal pela raiz x menos 1, visto que é x igual a 1. Então, vamos fazer x carré menos 1 dividir por x menos 1. Então, aqui de uma forma rápida, x carré dividido por x dá x. Esse vezes dá x ao carré positivo, vem menos x ao carré. X vezes menos 1 dá menos x, vem aqui mais x. Então, isso que se corta. Vamos ter x menos 1. X dividido por x, aqui vai dar mais 1. Então, 1 vezes x dá x, vem para aqui menos x. 1 vezes menos 1 dá menos 1, vem aqui mais 1. Então, isso aqui é igual a 0. E se tivéssemos, vamos dizer, reste igual a 0, donc, a gente vai escrever o p. P vai ser igual a aqui. Esse vezes esse vai ser x menos 1, x mais 1, depois mais resto. Que nem essa expressão daqui. Então, isso quer dizer que x menos 1 divide p. Então, essa aqui é basicamente a ideia de relação de ordem. Ok, agora vamos tentar ver a ordem de multiplicity, que é uma coisa também que é bem importante, que é para determinar o tipo de raiz que nós temos, se é double, triple ou simple. Ponto.
A nível de ordem de multiplicidade, temos duas coisas que devemos seguir. A primeira é onde que alfa tem racine de ordem n, vamos dizer de uma ordem n qualquer, se o p divise x menos alfa à puissance n e n ne divise par x menos n à puissance n mais 1. Quer dizer, se temos aqui x menos 1 ao quadrado, o polinômio p, quando vamos fazer divisão dele, vai dar normalmente 0, quer dizer que ele divide. Mas se nós tivermos aqui x menos 1 ao cubo, ele não pode dividir, não vai dividir o coisa, ok? Depois, a segunda definição é se alfa pertence a um conjunto de números, conjunto K, se alfa é raiz de uma, se diz nesse caso que alfa é raiz de uma ordem, se e seulement se vocês fizerem o polinômio p de alfa igual à derivada do polinômio p de alfa for igual à derivada segunda de alfa até derivada de n menos 1 de alfa, se tudo isso der zero e a derivada de ordem, a derivada n de alfa for diferente de zero, então isso quer dizer que a alfa é dessa ordem. Isso quer dizer que suponhamos que nós temos n aqui igual a 3, onde queremos fazer derivada até a terceira derivada. Então, se até a derivada segunda for igual a zero e a terceira derivada der diferente de zero, vamos dizer que aqui alfa é de ordem n. Quer dizer, nesse caso seria a ordem 3, ok? Então vamos só fazer alguns exemplos aqui só para tentar ver como é que vocês tentarem ver nesse caso como é que funciona. Ok, temos esse exercício aqui, que é, temos soit p de x igual a x4 moins dx3 plus dx carré moins dx plus 1. Então, disseram aqui para mostrar que 1 é uma racine double de ordem 2, quer dizer, ordem 2, né? Ordem 2 de p de x. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é quando se diz que um valor é raiz de um polinômio, raiz double, vamos escrever aqui solução. Depois vou meter aqui id, que é a ideia. Então, racine double implica que p normal de 1, visto que é 1 que queremos mostrar, tem que ser igual a p' de 1, tem que ser igual a 0, e como vamos fazer derivada segunda de 1, tem que ser diferente de 0, porque aqui a ordem n aqui igual a 2, então n menos 1 é 1, até a derivada primeira dá igual a 0 e outra diferente de 0. Então vamos calcular primeiramente p normal de coisa, então, p tilde 1 é igual a quê? Aqui se substituímos por 1 fica 1 a quarto, 1 a puissance 4 dá 1, menos 2 vezes x de 3 dá menos 2, né? Dá menos 2. Aqui 2 vezes 1 ao quadrado dá 2, fica mais 2. Menos 2x dá menos 2. Depois no final mais 1. Isso aqui é igual a aqui, vamos ser 2 e 2 corta. Menos 2. 1 mais 1 dá 2 menos 2. Isso aqui é igual a 0. Então, primeiro tá ok. Agora vamos fazer derivada de p de x para ver. P' de x vai ser que vai ser 4x3 moins 6x ao carré mais 4x menos 2. Depois agora a gente calcula o p' de x de 1 nesse caso. Substitui agora por 1. Por 1 vai ser igual a 4 menos 6 mais 4 menos 2. Então temos aqui que temos 4 mais 4 dá 8, menos 6, vamos ter, isso vai ser igual a 8 menos 8, que é igual a 0. Então, ok, até aqui está ok. Só temos que provar agora que a derivada segunda era diferente de 0. Então vamos fazer a derivada segunda de x primeiramente. Isso vai ser igual a que vamos ter aqui 4 vezes 3 vai dar 12x ao cubo, ao carré. Menos 2 vezes 6 dá 12x.
d'accord? 12x, depois menos 4, mais 4 nesse caso, mais 4, porque x4x dá e 2 desaparece da 0, então isso equivale a dizer que p segundo, para fazer referência à ordem, p segundo de 1, vamos substituir por 1, agora vai dar 12 menos 12 mais 4, aqui com aqui corta, isso é igual a 4, que é diferente de 0, então, ok, temos aqui, respeitamos a expressão aqui, isso implica aqui, donc 1 est une racine double de p de x, ou, vamos dizer, ou est une racine d'ordre 2. Bom, isso aqui é um exemplo da segunda definição. Vamos só fazer mais um exemplo aqui, só para fazer referência, para exemplificar nesse caso o primeiro caso. Ponto. Nesse exemplo aqui, o segundo exemplo, temos mostré que p divise x moins 1 ao carré e ne divise pas x moins 1 ao cubo. Então aqui basicamente é só fazer a divisão euclidiana. Nós temos p igual a x4 moins dx3 plus dx ao carré moins dx plus 1. Então, se formos fazer x menos 1 ao quadrado aqui, é só binômio de Newton, fica x ao carré moins dx plus 1, que é isso que está aqui, né? Então, x4 sobre x ao carré, vamos dizer que esse é o x ao carré. Daqui positivo vem aqui moins x4, e depois esse vezes esse dá menos 2x3, vem aqui mais 2x3, aqui dá x ao carré positivo, vem menos x ao carré, d'accord? Vamos fazer agora isso com esse corta, esse com esse corta, vamos ter 2 menos 1 dá x ao carré, depois resta menos 2x mais 1, x carré dividido por x, damos aqui mais 1 vezes x carré dá positivo é menos x ao carré, 1 vezes menos 2x vem aqui positivo, dá menos, aí vem aqui 2x, 1 vezes 1 dá 1 positivo, é menos 1 aqui. Então se formos fazer esse com esse, aqui o resultado dá 0, o resto igual a 0. Então como conclusão, vamos dizer que on a trouvé le reste R égale à, on a trouvé R égale à 0. Donc, quand le reste est égal à 0, donc P divise x moins 1 au carré. Então, agora vamos dizer a segunda parte, petit b. Para mostrar agora para x3, vamos fazer a divisão euclidiana toujours. Fica 2x3 plus dx carré moins dx plus 1. X menos 1 ao cubo, nós sabemos que eu vou só fazer aqui em cima. X mais 1 ao cubo é igual a x3 moins 3x carré plus 3x plus 1. D'accord? Então aqui fica x3 moins 3x plus 3x plus 1. Esse vezes esse aqui dá x. Então x vezes esse dá x4 positivo, vem aqui menos x4. Esse vezes esse dá menos 3x carré, vem aqui mais 3x ao carré. Esse vezes esse dá 3x ao carré. Deixa eu ver aí. Não, aqui dá x ao carré, dá x3 plutôt aqui. Perdão, vamos dar menos, vem mais 3x. 3x3, depois agora aqui dá x ao carré menos. Aqui dá menos 3x ao carré. Depois menos x. Então, esse com esse corta, vamos ter esse mais esse. Vamos ter 3 mais 2 dá x3 menos x ao carré. Esse dá menos 3x
x mais 1. x3 sobre x3 dá mais 1. Então vamos ter 1 vezes isso aqui. Bom, basicamente vai vir todo o sinal contrário. Dá menos, aqui vem mais 3x ao carré. Dá mais, vem menos 3x. Dá mais, vem menos 1. Então isso com esse corta, isso com esse corta. Aqui vai sobrar, vai dar mais 2x ao carré. Menos 6x. Então aqui podemos resto, aqui como não dá para fazer mais, vamos dizer que resto diferente de 0. Então como conclusão, a gente vai dizer simplesmente que, vamos dizer que le reste é différent de 0. On va dire donc P, o polynôme P ne divise pas x moins 1 ao cubo. E essa seria a resolução desse tipo de exercício, ok? Basicamente, para todos os outros, vocês vão tentar seguir a mesma coisa. Então, na próxima aula, vou só tentar trazer alguns exercícios práticos ligados à relação DOR2 para fechar esse ciclo, ok? Então, espero que tenham gostado da aula.